Fala pessoal do QG do Enem, aqui é o professor Orlando Stibler, começando aí uma aula especial do chamado História Avançada, né? Nossa parte para quem já está aí num estágio mais avançado em relação ao conhecimento de história, sem evidentemente trazer informações relevantes, mesmo que consideradas básicas, mas que servem para um raciocínio mais avançado, né? Para questões mais difíceis. Então é para a galera, certamente, esse curso, que já tem, inclusive, muitos vocação para humanas, estão aí nas carreiras de humanas. Então, eu desejo a todos vocês um grande sucesso e uma cumplicidade muito grande, na medida em que eu sempre fui um cara de humanas também. Então, me identifico plenamente. Qualquer questão, qualquer problema, qualquer dúvida, é só me procurarem nas mais diferentes redes sociais aí que a gente troca uma ideia, beleza? Sobre carreira, sobre o que vocês quiserem também. E né, me deram como opções, né? A história foi o seguinte: vários temas que eu poderia escolher 3 deles para falar, daqueles que eu considerava mais importantes, né? Ou que eu me sentia mais à vontade para falar. E aí eu escolhi 3 temas que vão ser as aulas que eu vou gravar hoje, né? De bate-pronto aqui, que é o tema do Brasil Colônia. E aí foi até uma escolha que depois eu fiquei pensando, meu Deus, mas que corte, né, que recorte vou fazer sobre Brasil Colônia. Já vou falar sobre ele. E as outras 2 aulas que depois a gente vê, que é sobre geopolítica pós a queda do Muro de Berlim e a descolonização afroasiática, né? E são temas que a gente vê daqui a pouquinho. Mas essa aula de agora é sobre Brasil Colônia. E o que eu queria dizer antes de qualquer coisa é o seguinte: galera, que tipo de questão, né, que a gente fala assim, de recorte vai fazer valorizando qual é a questão que mais cai, né? Qual é o assunto que mais cai. Que tipo de assunto é mais relevante em Brasil Colônia? Primeiro dá para dizer o que é menos relevante, que é o sistema administrativo, né? A questão de capitanias hereditárias, governo geral, ou seja, toda aquela estrutura administrativa é menos cobrado e menos importante do que outras questões, como, por exemplo, o olhar do estrangeiro com relação ao Brasil. Teremos uma questão sobre isso. Como o estrangeiro olhava aquela terra descoberta e quais foram esses documentos, que tipo de impressão, porque o que o Enem te cobra nas competências, né? O que os vestibulares te cobram na competência de história? É uma interpretação, né? Não é você saber exatamente os fatos ali, como aconteceram naquela data, com aquele nome, mas o que é muito mais importante é você ler um texto, porque a informação do Enem está ali. É você ler um texto e, dentro daquele texto, você interpretá-lo e responder a questão. Então, você vai ver que muitas questões que eu trouxe aqui, a grande maioria foi do Enem, mas eu trouxe também de outros vestibulares, eles têm essa pegada. Por mais que alguns te exijam um conhecimento do conteúdo, a grande maioria, galera, não se preocupa, relaxa. A questão, ela está no texto. O que você tem que ter é vocabulário e poder interpretativo, né? Capacidade interpretativa. E calma, para depois ver as opções que são realmente parecidas, algumas, e acertar a questão, e gabaritar. Falando assim, né? Parece que é facílimo, né? Mas é óbvio que não é. Mas a gente sabe que o que cai é isso. Então, só para você não ser pego de surpresa. E qual o recorte que eu trouxe? Agora vamos lá. Sociedade. O que mais cai em prova, galera, nas provas mais difíceis de Enem, envolvendo Brasil Colônia ou de outros vestibulares, é a sociedade que existia aqui, esse olhar do outro, né, no caso do europeu, com relação a essa sociedade que se constrói, as conexões entre esses 2 mundos, através de 1000 artifícios, um deles, por exemplo, a transposição da hierarquia social europeia, nobiliárquica, né, ligada a uma nobreza, ligada a títulos, ligada a tudo mais, e que aqui no Brasil vai ser transposta, vai ser trazida e vai ser ressignificada através de outras formas de demonstração de que eu sou a elite. Então é interessante como é que os modelos são muito parecidos. Então essa é uma questão de sociedade importante. E também, evidentemente, uma questão que é econômica e também, por que não dizer social, que é a relação também com a África, né? Não tenho dúvida nenhuma
que um dos temas mais recorrentes de Brasil Colônia é a escravidão e como a maior diáspora do mundo, da história, que foi a dos africanos, como ela foi se desenvolvendo naquele país que foi o que mais importou africanos, né, mais importou gente, né, tratando como objetos, né, que foi o Brasil. Claro que é a mentalidade da época, né? Claro que a gente tem que ir para aquele período para poder entender a história. Feito esse pequeno preâmbulo, essa pequena abertura, vamos então já para as primeiras questões, porque essa aula vai ser mais questões do que outra coisa, e depois eu volto aqui e faço algum tipo de explicação. Pode ser? Taca na tela aí. Isso aí virou um bordão. Taca na tela. História avançada. Aí, Brasil Colônia, né? Imagem, né, idílica, né? Imagem bonita da presença dos portugueses, né? Uma imagem que, inclusive, devo dizer, antes de fazer a questão, já devo falar uma coisa aqui antes de começar. Que é uma imagem contestada cada vez mais, essa imagem da conquista portuguesa, né? O do descobrimento já caiu por terra, né? O termo descobrimento é um termo que não é usado nas novas produções historiográficas, porque ela dá um entender de que os portugueses simplesmente foram os grandes benfeitores, né, ao descobrirem aquilo ali, desenvolverem aquilo ali. Na verdade, o que houve foi uma invasão à terra alheia, né? Que deu a gente, deu a miscigenação, deu o povo brasileiro, deu o futuro, deu o que é hoje. Mas se você voltar lá no passado, é evidente que houve um processo chocante, né, de encontro de duas civilizações, onde uma tinha interesses mil, né, interesses inclusive comerciais, etc., e o outro era um grupo que não eram inocentes exatamente, mas não tinham a mesma visão de vida, né, a mesma forma de ver a vida, era completamente diferente. E aí eu sugiro, né, o documentário que está no Netflix, né, não sei se eu posso fazer propaganda, mas Netflix todo mundo faz, né, que é guerrasdobrasil.doc, que o primeiro episódio é sobre justamente a presença, a invasão portuguesa ao Brasil. Então, só para mostrar que essa imagem, ela esconde muito do que aconteceu por trás, que é a questão do extermínio pela doença, né, e o trabalho escravo e tudo mais também aconteceu. Vamos para a primeira questão logo. Tá aí, ó, Enem 2010. Gente, eu numerei, mas eu não sei se a numeração ficou toda correta, não. Depois eu não conferi, eu esqueci. Então, se der alguma zebra aí, anota aí, sei lá, primeira questão, 2010. Mas vai seguindo a ordem. Eu mudo aqui na hora, Quem sabe faz ao vivo. Gregório de Matos definiu no século XVII o amor e a sensualidade carnal. O amor é finalmente um embaraço de pernas, união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Então tá o texto muito bom, né? Malicioso, né? Um texto até eu diria sensual, né? Assim, um texto realmente que fala assim, cadê? Um rebuliço de ancas. Ancas é o quê? É a bacia aqui, né? É a cintura, né? Então um rebuliço de ancas é alguma coisa ali, né? Um vucu-vucu, né? Batalha de veias, né? É o quê? Tá pulsando, né? Isso é o quê? É o tesão, né? Assim, desculpa o termo, né? Pesado, mas assim. Mas é isso, né? O texto está dizendo isso. Eu vou dizer que não é. Ele está enaltecendo a relação. Aí vem o segundo texto. Vilena, já é outra pessoa, descreveu ao seu amigo Filopono, que maldito nome esse homem tem, hein? No século XVIII, a sensualidade nas ruas de Salvador. Olha como é que ele descreve. Causa essencial de muitas moléstias nessa cidade é a desordenada paixão sensual que atropela e relaxa o rigor da justiça, as leis divinas, eclesiásticas, civis e criminais. Logo que anoitece, entulham as ruas libidinosos, vadios e ociosos de um e outro sexo. Vagam pelas ruas e, sem pejo, fazem gala da sua torpeza. Ou seja, é um texto completamente diferente, né? Um texto que está esculhambando, né? O cara completa, a visão dele é que qualquer tipo de namoro, namorico, né? De relação sensual vai ser tratada como algo vulgar, né? Então, o primeiro texto é completamente diferente do segundo. Até porque Gregório de Matos era um poeta que gostava desse tipo de tema, né? Mas vamos lá para a pergunta, que é o seguinte. Olha como é que a resposta está na pergunta.
Eu não preciso estar aqui. Quer dizer, eu não vou dizer isso, senão eu perco o meu emprego. Né? Sem a minha presença, jamais vocês responderiam essa questão. Vamos lá. A sensualidade foi assunto recorrente no Brasil colonial. Opiniões se dividem quanto ao tema afrontava, quando o tema afrontava diretamente os bons costumes, entre aspas. Nesse contexto, contribuía para explicar essas divergências, letra a existência de associações religiosas que defendiam a pureza sexual da população branca. B, a associação da sensualidade às parcelas mais abastadas da sociedade. Letra C. O posicionamento liberal da sociedade oitocentista, que reivindicava mudanças de comportamento na sociedade. D. A política pública higienista, que atrelava a sexualidade a grupos socialmente marginais. Ou a letra E. A busca do controle do corpo por meio de discurso ambíguo, que associava sexo, prazer, libertinagem e pecado. Faltou só ali, né? Como é que é o nome disso? Esqueci. A chave ali. Como é que é o nome? Conchete. Nossa, veio todos os nomes. Como é que é o nome disso, meu Deus do céu? Parêntese mesmo, né? Porra, veio todos os nomes. Galera, olha só. Como é que uma questão dessa se torna difícil? No vocabulário. Entendeu? Se você para pensar, tem palavras aí que se você não é um leitor, quanto mais, né? Se você não está acostumado a esse tipo de palavra, ele pode te enrolar. Por exemplo, vou responder de novo. Letra A, vamos agora respondendo. A existência de associações religiosas defendiam a pureza sexual da população branca. Não, isso aí não faz o menor sentido, porque não existiam essas associações, né? E isso é pureza sexual da população branca, até porque o Brasil foi marcado pela o quê? Pela miscigenação. Né? O que mais marcou o Brasil foi o Brasil misturado, o Brasil mestiço, o Brasil mulato, né? Que não é um termo que se usa mais, que está sendo discutido, mas enfim, é esse o Brasil que nasce. B. A associação da sensualidade às parcelas mais abastadas da sociedade. Aí que vem uma palavra difícil, abastada. Abastada é uma palavra que de repente você nunca ouviu, ou já ouviu e não lembra o que é. Abastada é a pessoa mais rica. Abastada é a pessoa mais privilegiada. E o texto, né, ele não associa, o segundo, a sensualidade aos abastados, né, mas sim aos pobres. Né? Você fala ali, vê ali quem está na rua, né, vadios, libidinosos, ociosos. Né? Ninguém pobre é isso. Né? Ninguém rico é isso. C. O posicionamento liberal. Parei, né? Porque não é um texto liberal o do século XVIII, né? O texto oitocentista do século XVIII. O texto do século XVIII, ele não é liberal, ele está metendo malho, ele está criticando. Está dizendo desordenada paixão sensual que atropela e relaxa o rigor da justiça. Que isso? Ele está criticando. D. A política pública higienista que atrelava a sexualidade a grupos socialmente marginais. Não houve uma política pública disso. Não houve uma política pública. Ó, vamos criar uma política pública contra a sexualidade dos mais pobres. Não era isso. Era muito mais a letra E. A busca do controle do corpo por meio do discurso ambíguo que associava sexo, prazer, libertinagem e pecado. Por que discurso ambíguo? Ambiguidade é o quê? É duplicidade. Ambiguidade é dúvida. São duas interpretações. Então, olha como é que o corpo ele poderia ser muito bem utilizado no texto 1 para enaltecê-lo, né, e toda a sua sensualidade, e no segundo texto, o mesmo corpo ele pode ser usado para quê? Para mostrar libertinagem, pecado. Então é interessante, ou seja, o uso do corpo no discurso histórico. Galera, olha como é que o Enem trata uma questão de Brasil colônia. Pegaram? Não é uma questão fácil, entendeu? Mas também não é uma questão. Eu também peguei as questões mais difíceis porque nós estamos na história avançada. Se você achou fácil, pô, maravilha, pô, palmas para você. Mas é mais comum a galera se confundir nessa questão. Mas deu para entender? Então, o Enem é na sutileza. O Enem é na sutileza mesmo. É leitura, é saber o texto, o que é abastado. E aí vai eliminando o que tem nada a ver, né? E sempre associando aos textos que estão divulgados. A resposta está na prova do Enem. Tá? Normalmente é assim. Vamos para a próxima. Aí, só para ilustrar, né? A sensualidade e a graça do Lundu
Então, assim, muitas, festividades, né, muitas danças, vieram com os africanos, né, e também, misturado com outros rituais indígenas, mas principalmente os africanos com as suas próprias crenças e tal, também transformar a própria capoeira, né, enfim, então e aí dependendo do grupo, né, essa sensualidade era criticada ou não, né. Segunda questão, outra questão do Enem. Vamos lá, Enem 2012. Em teoria, as pessoas livres da colônia foram enquadradas em uma hierarquia característica do antigo regime. Olha que interessante, a questão está fazendo uma comparação entre o Brasil colonial e a Europa. Quando ela fala antigo regime, está fazendo uma referência ao antigo regime europeu. A transferência desse modelo de sociedade de privilégios, já disse que modelo é, vigente em Portugal, teve pouco efeito prático no Brasil. Os títulos de nobreza eram ambicionados, os fidalgos eram raros e muita gente comum tinha pretensões à nobreza. O texto do Boris Fausto, deixa eu só falar uma coisa aqui antes com vocês. Olha que texto maneiro que ele está trazendo. Ele está discutindo o seguinte, que na Europa, o que era ser elite? Eram os privilégios, né, da nobreza, era a ideia de você ter, né, uma sociedade nobiliárquica, é isso, é você ter uma hierarquia típica do antigo regime, barão, visconde, né, duquesa, duque, papum. Isso era a hierarquia europeia. Agora, não quer dizer que o Brasil não tenha vivido esse mesmo tipo de estrutura hierárquica, mas que não foi igual, porque no Brasil não veio para cá, até porque o Brasil era uma colônia, esse tipo de distribuição de títulos. Ou seja, você não tinha aqui no Brasil um senhor de engenho que era o nobre tal, barão de não sei o quê. Não, era o fazendeiro tal. Assim como, por exemplo, um grande proprietário de escravos não era necessariamente um barão ou um visconde. Mas era o quê? Mas era o quê? Era a elite. Era a elite. Ou seja, o que o texto está dizendo é o seguinte: é, o- os fidalgos eram raros aqui e muita gente comum tinha pretensões à nobreza. Tinha pretensões, mas não eram. Né? Mas era uma elite de alguma maneira. E por que era elite aqui? A pergunta acho que é muito em cima disso. Né? Vamos ver a pergunta. Texto do historiador Boris Fausto, que está com 90 anos, super lúcido, maravilhoso. Ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, ou seja, né, ao transportarem para cá, os sujeitos do mundo colonial, pessoal daqui, construíram uma distinção que ordenava a vida cotidiana a partir do quê? A. Concessão de títulos nobiliárquicos por parte da Igreja Católica. A Igreja Católica não dava título nobiliárquico. Quem dava título nobiliárquico era o rei. Né? Não está errado isso aí. B. A afirmação de diferenças fundadas na posse de terras e de escravos. Toda a resposta certa falta um parênteses, mas eu vou ler o resto. A outra, C. Imagem do rei e da sua corte como modelo a ser seguido. Não, né? Porque não tinha essa imagem aqui, né? Você não tinha um rei, né? O governador-geral não era um rei. E não existia uma corte, né? Não existia mesmo modelo. Miscigenação associada a profissões de elevada qualificação. Isso não tem nada a ver com o texto, né? Está dizendo o seguinte: quanto mais miscigenado, maior elevada a qualificação, maior. Não, nada a ver. A miscigenação não era uma coisa bem vista, né? Ainda mais com o tempo. Letra E. Definição do trabalho como princípio ético da vida em sociedade. Isso eram sociedades anglo-saxônicas, né? Em que o calvinismo, né, o trabalho, era algo muito importante, era um princípio ético fundamental, né? Trabalhar, né? Ir para a igreja todo domingo, né? Isso é típico de sociedade protestante. A resposta certa é a letra B, né? É a afirmação de diferenças fundadas na posse de terras e escravos. Ou seja, o que me difere? O que me difere aqui no Brasil colônia dos demais? Na Europa são os títulos nobiliárquicos. Aqui no Brasil é a minha posse de terras, é a minha posse de escravos. Tranquilo? A questão é essa. Não é uma questão fácil. Se você achou é porque você está tirando onda, você está voando, como diriam meus alunos online. Estou aprendendo vários termos online, hein? E várias gírias, inclusive. Estou aprendendo. Mas o fato é que
Essa questão não é fácil não, você tem que ler com calma e entender que ele está falando de uma transposição de uma sociedade e como essa sociedade aqui repetia o desnível daquela lá em Portugal. Era isso. Mais uma. Aí só um detalhe da sociedade nossa, eu vou intermediando questões e explicações, né, eu acho mais interessante. É só para lembrar que era uma sociedade patriarcal, essas são as palavras que você tem que sempre guardar, né, o patriarcalismo, o poder monetário e a capacidade de ter escravos. Isso era o que definia o poder, né, então o poder ele era ligado ao pater, né, ligado ao homem, que normalmente era o senhor de engenho, e que normalmente era o senhor que comandava as ações, né, naquela pequena cidadezinha, no vilarejo, né, era o sujeito que comprava, né, os produtos no mercadinho, ou seja, que tinha autoridade sobre a região local, o local. Então, a sociedade colonial, que a gente fala patriarcal, é só um detalhe importante. Ela transborda, o poder do senhor de engenho transborda o engenho. Ele não é só importante ali, né? Ele tem uma relação de poder em várias outras esferas, com diversos outros grupos que não são necessariamente ligados a ele, mas que o poder está ali. É isso que é importante citar, beleza? Vamos à próxima questão. Aqui as raízes ibéricas disso, né? Desse paternalismo, né? Dessa sociedade patriarcal, né? Melhor dizendo, paternalismo também, né? Mas isso lá no futuro, da sociedade patriarcal. Então, são raízes que vêm de Portugal e também de um patriarcado muçulmano, né? Interessante isso, né? Porque os muçulmanos tiveram uma grande influência na Península Ibérica. E também essa influência de uma sociedade patriarcal foi parte de um longo período em que os muçulmanos estiveram na Península Ibérica, né, durante séculos. Né? Vamos para mais uma questão, falar sobre o açúcar. A terceira questão é a seguinte: Enem 2012. Vamos ver se essa é mais fácil que as outras duas, que as outras duas foram de tirar o couro, né? Dos senhores dos senhores dependem os lavradores, que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. E quanto os senhores são mais possantes e bem aparelhados de todo o necessário, afáveis e verdadeiros, tanto mais são procurados. Ainda dos que não têm a cana cativa, ou por antiga obrigação, ou por preço, que para isso receberam. Esse é um texto do padre José Antonil, né, A Cultura e a Opulência no Brasil, do Brasil, um livro muito antigo, né, um dos meus livros sobre Brasil colônia, e fala sobre a sociedade açucareira. E aí eu queria falar sobre isso, galera, que é o seguinte: o Brasil também, a história do Brasil colônia é muito contada pelos ciclos econômicos, que é uma coisa mais antiga, né? Hoje existe uma outra forma de contar a história que permeia a discussão econômica, mas que não precisa ser necessariamente só o economês, né? Mas é sempre bom lembrar, evidentemente, que o Brasil teve grandes momentos de exportação de produtos, né? E quando eu digo Brasil, é óbvio que eu estou me referindo à América Portuguesa, né? A noção de Brasil é uma noção muito distante, que só vai ser construída no segundo reinado. Nem na independência ainda tínhamos uma noção exata do que é ser brasileiro. No Dom Pedro II, esses elementos nacionais são construídos. Mas nesse período, quando eu falo de Brasil, é Brasil colônia, entende-se com a América Portuguesa. E o açúcar foi um produto central, né, durante muito tempo. Isso não enriqueceu nenhum senhor de engenho, importante que se diga isso. Engenho era uma estrutura cara, né, era uma coisa que muitas vezes demandava, inclusive, a terceirização da produção, que é o caso aqui. Terceirização é um termo moderno, né? Mas, por exemplo, você tinha os arrendamentos de terras, que era uma coisa comum. Então, muitas vezes, o engenho ele não era uma unidade, né? Apesar de ser algo muito complexo em termos de maquinaria, né? da casa grande, da senzala. As próprias divisões sociais do Brasil colônia são visíveis dentro do engenho, né? A dicotomia, a distância entre o proprietário e o escravo,
e as profissões que se movimentam entre o senhor de engenho e o escravo, né? Quanto mais próximo do senhor de engenho, mais prestígio, quanto mais distante, mais marginalizado. Então você tinha. Porque muita gente imagina o seguinte: ah, não, a sociedade açucareira, você vê como é que o tema é a sociedade do Brasil. Era uma sociedade muito simples e pouco complexa, no sentido de que era ou senhor de engenho ou era escravo. Pá. Imagina, você tinha um sem número de diversas outras atividades livres, do vaqueiro ao dono do comércio local. É evidente, e aqui contrariando a tese do ciclo do açúcar, né, desse debate em que só existia um produto, o mercado interno era ativo. Existia um mercado interno, se eu não digo pulsante, né, se eu não digo pujante, melhor dizendo, eu digo que era um comércio interno ativo, porque as pessoas tinham que consumir, tinham que comprar, tinham que comer. Então é evidente que não era só açúcar, né, eram outros produtos. Então, quando a gente fala assim, ciclo do açúcar, é para exportação, né? É justamente porque o mercado europeu vai ser ávido por esse açúcar brasileiro, na medida em que ele já se adoçava na Europa, mas agora o açúcar ele traz ele é melhor, né, do que o açúcar anterior, do mel, da beterraba, do não sei o quê. A cana vai ganhar o mercado. E também porque esse negócio do açúcar ele vai ter uma engrenagem que vai ser tão lucrativa quanto o açúcar, que é o trabalho de escravo, que é o tráfico de escravos. O tráfico de escravos, que depois eu quero falar um pouco melhor sobre isso, é uma atividade comercial que era enriquecedora por si só, e digo mais, o traficante de escravos era mais rico que o fazendeiro de açúcar. O traficante de escravos ganhava mais do que o cara que vendia o açúcar, por exemplo, né, que evidentemente vendia sob o controle da coroa portuguesa estabelecido pelo Pacto Colonial, pelo monopólio. Então, é só para você entender que, primeiro, o açúcar era o produto de exportação e que não era tão lucrativo assim para quem produzia, era muito mais para quem vendia, e depois eu explico isso melhor na relação com os holandeses. E que havia, isso que eu queria que vocês guardassem, um mercado interno no Brasil, se não pródigo, se não um mercado interno, né, como da América do Norte, lá no Norte, Nova Inglaterra, mas também um mercado interno que não era tão tímido, tão inexistente, quanto muitas vezes os livros mais antigos sempre destacavam. Ah, nada acontecia, tudo era para exportação. Imagina, né? Você tinha hábitos. E, galera, só para terminar esse bloco, eu respondo a questão no próximo bloco. Essa história contada do Brasil, do dia a dia, não é uma história muito antiga, isso é novo. A historiografia passou a se debruçar sobre o dia a dia do brasileiro, daquele que aqui vivia, vou chamar de brasileiro, e entender como é que era a coisa, independente daquelas análises maiores, econômicas, políticas, capitanias hereditárias, ciclo do café, ciclo do açúcar, pau-brasil, papá. Não, hoje você analisa muito mais a visão da pessoa que aqui estava, os sentimentos, né, qual era a relação da sociedade. É isso que o Enem cobra com muito mais rigor do que propriamente esses conteúdos ditos maiores, né? Assim, isso já vem há alguns anos, mas com a Escola dos Análises, né, que foi uma escola que lança uma nova historiografia, isso foi se aperfeiçoando em várias fases, até chegar-se a história da vida privada, né, por exemplo, que é saber como é que as pessoas no dia a dia viviam aqui no Brasil. Beleza? Para não ler as questões agora, vai ficar um tempo cortado, eu volto depois para o segundo bloco e termino essa questão e termino as outras também. Um abraço! Estamos de volta aí para o nosso segundo bloco de História do Brasil, né? Vamos direto para a questão, sem perder tempo? Já lemos o texto, né? Mas eu li rapidinho de novo. Os senhores dependem dos lavradores que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. Você vê, são lavradores, galera, que têm terras dentro do engenho, entendeu?
E essas pessoas produzem alguma coisa e passam para o senhor de engenho por um preço menor e tal, de acordo com o senhor de engenho, a cobrança é diferente, a relação é diferente. Tanto é que o texto continua dizendo isso. E quanto os senhores são mais possantes e bem aparelhados de todo o necessário, afáveis e verdadeiros, tanto mais são procurados, ainda que não tenha cana cativa, ou por antiga obrigação, ou por preço que por isso receberam. Segundo o texto, a produção açucareira no Brasil colônia era ainda aí, todas estão com um parêntese bonitinho, né? Baseada no arrendamento de terras para obtenção da cana a ser moída nos engenhos centrais. B, caracterizada pelo funcionamento da economia de livre mercado em relação à compra e venda de cana. Olha só, galera, para um curso avançado como o nosso, a gente já pode ir riscando algumas questões, né? E uma delas, deixa eu colocar aqui a caneta, deixa eu ver se eu aprendo aqui sozinho, porque eu sempre erro como é que faz, mas eu acho que eu aprendi. Essa aqui, você já arrisca, porque, pelo amor de Deus, né? Livre mercado, nessa época, é um termo que não existe, né? É bom lembrar que as grandes relações comerciais dessa época, do mercantilismo, eram caracterizadas por relações de monopólio. Esse termo livre mercado, ele só vai surgir lá no século XVIII, quando nós temos o iluminismo, né? E aí você tem uma escola econômica criada pelo Adam Smith que vai defender esse tipo de preceito. Então, a marca da época econômica, né, do período econômico, que era o mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas, era justamente uma dessas práticas, era o monopólio. Beleza? C, dependentes de insumos importados da Europa. Ó, já parei aqui. Eu já parei aqui, porque olha só, outra que Orlando, é vocabulário. Isso é vocabulário de geografia. Isso é muito usado em geografia. Insumo, o que é insumo? É a matéria-prima. Pô, se eu produzo a matéria-prima, como é que eu, Brasil, sou dependente da matéria-prima que vem importado da Europa? Tá doido. Vou ler o texto todo. Dependente de insumos importados da Europa, nas frotas que chegavam aos portos em busca do açúcar. Claro que não. A nossa produção açucareira não dependia de insumo nenhum. O que produz o açúcar? É a cana. O que produz a cana? É o solo. Entendeu? E qual é o nome do solo? É o solo massapê. Isso nós tínhamos? Pronto. Agora vai importar terra? Não é isso, pô. É uma questão absurda. D, marcada pela interdependência econômica entre os senhores de engenho e os lavradores de cana. Essa questão está errada pelo seguinte: existia uma relação de senhores de engenho e lavradores de cana, que é o que o texto está dizendo. O texto fala justamente sobre isso, de que o senhor de engenho ele não trabalhava sozinho, ele tinha os chamados lavradores, aqueles que estavam nas lavouras. Mas o detalhe é o seguinte: não era a interdependência econômica. Isso não existia. O senhor de engenho ele era um sujeito mais poderoso e, portanto, não havia essa dependência, porque quando você fala interdependência, é a dependência dos dois. O senhor de engenho não depende dos lavradores, os lavradores dependem do senhor de engenho. Tanto é que no texto ele fala o seguinte: quando são mais afáveis, mais verdadeiros, são mais procurados. Ou seja, eu procuro ele para ter mais lucro com ele, para ter uma boa relação com aquele senhor de engenho, já que eu vendo para ele a cana e ele vai fazer lá a moenda, vai para fazer o purgar, vai ter... Você sabia que o termo cachaça, a palavra cachaça é a palavra. Sabia que o termo pinga vem dessa época? Que na hora do tonel lá de fazer o açúcar, você tinha a fervura da cana, né, que botava lá para ferver e tal, transbordava. Olha que interessante, aquele líquido que transbordava e pingava era a aguardente, era a cachaça. Então, o termo pinga, pingar, o negócio pingou, pinga, virou o termo da época. Então, desde a época de que se tomava cachaça, já se referia-se a ela como pinga. Né? Interessante, né? A gente descobrir a etimologia de algumas palavras, né? E ia ser bem simples, né? Vinha justamente do verbo pingar, né? E aí o pessoal tomava pinga. Letra E. Tá me dando sede, hein? Olha só, essa aula está sendo gravada às 6 da manhã. Tô brincando. Sustentada no trabalho escravo, desempenhado pelos lavradores de cana.
lavrador de cana não era escravo. Entendeu? Aqui está dizendo isso, sustentado num trabalho escravo desempenhado pelos lavradores. Não tem nada a ver. Aqui eram trabalhadores livres que estavam arrendando terras de senhores de engenho, produzindo a cana e vendendo essa cana para o engenho, que fabricava o açúcar, o melaço e a aguardente. Entendeu? Então era uma relação que a letra A correta, baseada no arrendamento de terras para obtenção da cana a ser moída nos engenhos centrais. Entendeu, galera? Olha só, o que essa questão traz de novo, e que talvez você não tenha, é a questão de Enem, já caiu, tem que saber, que o engenho ele era mais complexo do que se imaginava. Não é um senhor de engenho como um senhor feudal, que tudo produz, tudo é dele. O que o texto está mostrando aqui é que justamente em muitos desses engenhos, até por uma falta de condição financeira, porque o senhor de engenho não era um cara milionário, ele, por exemplo, terceirizava a produção. Então você tinha lá o canavial, o sujeito produzia cana e vendia aquela cana para o senhor de engenho que trabalhava ali fazendo todo o processamento para virar o produto final. É isso que o texto está dizendo, é isso que a questão pediu. A questão mais difícil, essa questão exige um conhecimento, sim, da matéria, além do texto. Por mais que o texto, se você for ler o texto com calma, aqui também calma e Enem não combinam, né? Não estão na mesma frase, mas deveria estar, calma. Se você tiver calma, né, tranquilidade e ler o texto, você vai perceber que as respostas que estão apresentadas não condizem com o texto. Então, tenta buscar essa simbiose entre o que está sendo dito e o que está sendo pedido. Isso é fundamental. Eu digo, história é interpretativa, tá? Vamos lá para mais uma. Aí, ó, eu trouxe até um pouco das profissões da época. Olha como é que o açúcar era complexo. Leonardo, a turma não está vendo, só você, tá? Está interessadíssimo nas imagens, mas a galera não está vendo. Aqui o mestre de açúcar, tá certo? O purgador, oficial de açúcar, caldeiro. Olha quantas profissões. E aqui, ó, é branco, tem homem livre, branco, mestiço, né? Homem livre. Muitas vezes você podia ter um negro forro, que era um escravo que recebeu alforria, ou mesmo era um homem livre que já era mestiço. A tonalidade da pele vai, evidentemente, se tornando cada vez mais complexa. Então, é interessante como é que a sociedade açucareira cabia uma série de profissões que a gente não tem nem ideia. Por exemplo, um caldeiro era um cara que sabia mexer naquilo. Não era uma profissão qualquer, não era qualquer Zé, eu ia falar aqui Zé Ruela, não pode falar palavrão. Não era qualquer mané, vem aqui ser caldeiro, né? Vem ser aqui purgador. Não era assim. Então você tinha algumas especializações, né? Isso é interessante. Tudo eu acho interessante em história, né? Nessa sociedade, havia também os donos de canaviais. Olha que interessante. Também tinha, além do lavrador, que arrendava a terra, isso aqui é uma outra coisa que eu trouxe. Além do lavrador, que você tinha os caras que eram só donos de canavial. Ou seja, aqui, completa, que não eram senhores de engenho. Olha que coisa doida. Uma coisa é você ter um engenho, e outra coisa é você ter a terra para produzir a cana. Uma coisa não necessariamente é outra. Agora, claro, tinha senhor de engenho que tinha tudo. Né? Tinha o pacotão. Né? Tinha o pacote completo. Como montar um engenho exigia muito dinheiro, alguns lavradores moíam a cana de suas terras em engenhos alheios. Eram chamados arrendatários. Então está aqui, né, a explicação da questão anterior. Beleza? E que, portanto, alguns chamavam também de, né, senhores de engenho. Lavradores, né? Esses arrendatários, mais texto, eram aqueles que obtinham o direito de usar provisoriamente, enfim, o que eu já tinha dito, né? Mediante pagamento ao dono das terras. Em troca, entregavam parte do açúcar que produzia ao senhor de engenho, enfim. Passa aqui. E você tinha dois tipos de lavradores, que o texto fala ali rapidamente na questão. Lavrador de cana livre eram os arrendatários que tinham a liberdade de escolher um engenho que oferecesse as melhores vantagens. É aquilo que o texto diz. Pô, se o cara é gentil, se o cara é maneiro, se o cara é gente boa, se o cara é não sei o que, eu prefiro ele. E tinha os lavradores de cana obrigada, que eram aqueles arrendatários que só podiam moer a cana em determinado engenho. Ou seja, só podiam usar aquele maquinário daquele engenho. Porque tem outra coisa, né? Deixa eu dar uma outra explicação que esse texto está dizendo. Que essas novas informações estão sendo ditas. Você tinha o que vendia a cana para ser processada lá, como eu tinha dito, e você também tinha o senhor de engenho que emprestava, né? Que alugava, né? O seu maquinário caro. Fazenda de café, porra, não tem nem comparação com o engenho.
Fazenda de café é muito mais fácil. Quando o café chegar ao Brasil no século XIX, vocês vão ver o que é o café. Aí sim o café vai produzir gente rica. Aí o café vai levar São Paulo a ser a locomotiva econômica do Brasil. Você pega uma foto lá da Avenida Paulista, no início do café, é só mansão. O café é outro padrão. Já o senhor de engenho, ele tinha suas gambiarras. Então, por exemplo, ele otimizava o espaço. Ele fazia um como é que eu disse? Não é crowdfunding, não. É coworking. Ele fazia o coworking. Estamos num coworking, né? Então, você tem um espaço que é usado por outras empresas. Aqui, nesse caso, aqui não é o caso, não. Mas em outros lugares é muito comum. Em shopping você tem isso. O pessoal usa a internet. Essa comparação que eu fiz foi brilhante. Hein? Realmente, eu nunca vi um livro de história comparar um senhor de engenho, um engenho com um coworking. Mas era isso, porque no final das contas, o cara que produzia a cana, ele muitas vezes poderia usar o maquinário do outro pagando para o cara. Ó, o senhor tem aí uma moenda, você tem aí o purgar, você tem o não sei o quê. Porra, eu não tenho. Você tem os escravos, você tem aí 300 é muito, né? Um senhor de engenho muito rico. Você tem aí 40 escravos. Então, assim, deixa eu usar a tua estrutura, a tua infraestrutura, e eu pago por isso. Pô, isso aí não é o conceito moderno agora, né? De compartilhar, né? Enfim, vamos para a próxima questão, cheia de viagens. Vamos lá. Quarta questão, Enem 2013. Aí, dá-lhe Enem, hein? Só tá Enem. Ué, mas porque documento na Unicamp? Ah, mas enfim, acho que não tem nada a ver, né? Mas é Enem mesmo. O Brasil oferece grandes lucros aos portugueses. Em relação ao nosso país, verificar-se-á que esses lucros e vantagens são maiores para nós. Os açúcares do Brasil, enviados diretamente ao nosso país, custarão bem menos do que custam agora, pois que serão libertados dos impostos que sobre eles se cobram em Portugal. E dessa forma, destruiremos seu comércio mais baratos, seu comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, pano, etc., poderão, pela mesma razão, ser fornecidos por nós ao Brasil, muito mais baratos. O mesmo se dá com a madeira e o fumo. Texto CJ deve ser de Jan de Valenbeek, né, que é um holandês, documentos holandeses disponível em HTTP, né, MC Unicamp. Bom, deixa eu dizer o que é. Esse texto é sobre um holandês, né, sobre a presença holandesa no Brasil, que foi um capítulo importante da nossa história do Brasil, né, que são as invasões estrangeiras. Né? Esse é um outro assunto importante. E aí, quando você pensa em invasão estrangeira, normalmente você pensa na França, que desde o início não aceitou o Tratado de Tordesilhas, questionou o Tratado de Tordesilhas com todas as letras e invadiu o Brasil, tanto lá no norte, né, no Maranhão, né, eu digo norte porque não tinha divisão regional, né, o Maranhão fica no nordeste, naturalmente, mas tanto a invasão à França equinocial, Maranhão, no século XVII, quanto a França Antártica, logo no início, em 1555. Porque o tempo todo, o rei da França desafiava a divisão feita por Portugal e Espanha, a revelia da própria França e dos demais países. E a Holanda, além de ingleses, irlandeses, escoceses, uma galera teve aqui como piratas e corsários, espanhóis. Além dessa turma toda, a Holanda foi talvez o país, né, vou usar o termo país, o Estado, que foi o que mais trouxe problemas para a gente, entre aspas, né, para a gente, para Portugal, né, porque invadiram o Brasil, dominaram o litoral africano. Isso é muito importante de ser lembrado, galera de história avançada. A invasão holandesa ao Brasil, ela não ficou restrita ao Brasil. Os holandeses controlaram importantes feitorias e entrepostos de escravos no litoral africano, porque era condição sine qua non esse tipo de controle de comércio de escravos para poder abastecer os engenhos do Brasil. Entendeu? Então, assim, não havia possibilidade de negócio açucareiro sem esse tráfico negreiro, até porque o tráfico era lucrativo. Ah, Orlando, os índios não poderiam ser os indígenas, né, os nativos da terra, os povos originários da terra, que é o termo correto agora, que tem que ser usado, eles não poderiam trabalhar? Claro, e trabalharam.
Tanto é que nós temos engenho no Brasil desde 1530 e a primeira leva de escravos que vem da África é 1550. Então, durante 20 anos não é pouco tempo, indígenas trabalharam como escravos em engenhos. Então, essa história da não escravização indígena está caindo por terra já há muito. Há diversos bons livros e bons estudos mostrando esse tipo de coisa. Beleza? Então, vamos lá para a questão. O texto foi escrito por um conselheiro político holandês no contexto das chamadas invasões holandesas, 1624 a 54. Aí só um parênteses aqui. 24, porque ele está fazendo referência à invasão a Salvador, né, que durou um ano. Aí eles foram expulsos e depois regressaram em 1630, né, e aí ficaram até 54. Então a gente considera essa invasão, essa aqui, né, de 24 anos, no Nordeste da América Portuguesa, que resultaram na ocupação militar da capitania de Pernambuco. O conflito se inicia em um período em que Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, se encontrava sob domínio da Espanha. Esse é o período chamado de o quê? União Ibérica, né? União Ibérica ou período filipino. A partir do texto, qual o objetivo dos holandeses com essa medida? Bom, essa questão foge completamente aos padrões do Enem. Até desconfio que seja do Enem mesmo, se eu não coloquei errado ali. Depois dá uma confirmada aí, puxa aí no início da questão e confere. Mas por quê? Porque ele é bem de conteúdo mesmo, assim, né? Saber a pergunta, qual era o interesse deles. O interesse todo mundo sabe que era o açúcar, né? Mas só para lembrar, então, o que era a União Ibérica? A União Ibérica foi aquele período de 60 anos que Portugal perde a autonomia com a crise dinástica. Chega ao fim a dinastia de Avis e estabelece a dinastia de Habsburgo, que foi um período de 60 anos dos Habsburgo, até que depois, que é 60, tá? Até que depois se estabelece a dinastia Bragança. Né? Os Braganças, né, na restauração portuguesa em 1640, vão dirigir Portugal até a proclamação da República em Portugal no século XX. Beleza? Bom, a partir do texto, qual é o objetivo dos holandeses? A. Construir uma rede de refino e distribuição de açúcar no Brasil, levando vantagem sobre os concorrentes portugueses. Olha só, eu confesso que eu não lembro a resposta não, tá? Eu vou indo junto. Mas aqui, construir uma rede de refino, não, porque eles já tinham isso, né? Ou seja, refinar açúcar e distribuir açúcar era o forte da casa, né? A Holanda já fazia isso com excelência. Então, eles não vão construir essa rede já existe, feita por eles mesmos. O que eles vão fazer aqui é ter o domínio da produção direta, né? B. Garantir o abastecimento de açúcar no mercado europeu e oriental, ampliando as áreas produtoras de cana fora dos domínios lusos. Não, né? Assim, a questão está falando... Vamos ler as outras, né? Mas está falando dos... Nem mercado oriental, que era mais a Europa, e domínios lusos, né? Fora dos domínios lusos, não. Foi dentro do Brasil, não. C. Romper... Ah, entendi. Peraí. Ampliando as áreas produtoras de cana. Vamos ler aqui. Ah, não. Está errado de qualquer maneira. Fora dos domínios lusos não faz nem sentido. C. Romper o embargo espanhol. A letra B faz sentido sim, mas vou ler as outras. Letra C. Romper o embargo espanhol imposto aos holandeses depois da União Ibérica, ampliando os lucros obtidos com o comércio açucareiro. Ah, não, aí a letra C é mais direta. A letra B me deixou em dúvida, a letra C está certa. Porque, olha só, claro, a Espanha, assim acontece a União Ibérica, ela obriga Portugal a não mais fazer comércio com a Holanda. Isso é um embargo. Né? Então, foi um embargo que a Espanha fez impondo, né, aos holandeses. Os holandeses não podem mais fazer comércio com Portugal, beleza. E aí, para romper isso, o que eles fizeram? Invadiram o Brasil. Né? E com isso ampliaram seus lucros com o comércio açucareiro, já que eles tinham a produção. Além disso, refino e a distribuição. O que eu fiquei aqui na dúvida da questão foi muito mais essa questão, ampliando as áreas da cana fora dos domínios lusos. Porque uma das características da... Vou tentar fazer um desenho aqui. Uma das características da presença holandesa e dessa época da União Ibérica é que esse tratado aqui, que é o Tratado de Tordesilhas, ele foi sendo desrespeitado. Ele foi sendo cada vez mais... A terra foi cada vez mais sendo invadida, interiorizada. Mas o açúcar era uma produção o quê? Litorânea. Né? Então, tudo isso era território luso. Era tudo território português. Então, a questão está errada.
por isso, assim, ampliando as áreas produtoras de cana fora dos domínios. Por exemplo, pecuária. Pecuária interiorizou, ou seja, fora dos domínios lusos, porque isso aqui era domínio de quem? Segundo o Tratado de Tordesilhas. Isso aqui era da Espanha. Então, por isso que a questão me deixou aqui na dúvida, mas a resposta vem quando você pensa que o açúcar era uma produção litorânea. Gente, tanto deixa eu dar uma outra informação aqui fundamental para a história avançada. Você tinha leis, Portugal chegou a criar leis que proibiam atividades econômicas no litoral que não fossem resguardadas para as exportações. Entendeu? Que não fossem reservadas para exportações. Então, o litoral era terra valorizada. Não, era terra valorizada. Então, quando você tem um processo de interiorização, é porque aquelas terras estão reservadas, entre aspas, para o lucro mercantilista. Perfeito? Então, a questão é essa mesmo. Só voltar ali. A letra D, deixa eu ver se está errado. Incentivar a diversificação da produção do Nordeste brasileiro. Não, acho que é o açúcar, né? Não vinha com a ideia de diversificação, né? Aumentando a inserção dos holandeses no mercado de produtos manufaturados. Não era manufaturado, era o açúcar mesmo. Dominar uma região produtora de açúcar mais próxima da Europa do que as Antilhas holandesas. Essa questão também está errada, porque o objetivo não era esse, né? Até porque as Antilhas holandesas ficam mais próximas da Europa, né? Vou pegar lá em cima. Só para lembrar, galera, aí o Maurício Nassau, a invasão holandesa foi de 1630 até 37, quando houve uma adaptação, mas o período mais importante foi de 37 até 1644. Esse é o período que mais cai em prova quando é cobrado, que é o período de Maurício de Nassau. É o príncipe alemão, né? Ele foi escolhido para ser o CEO da Companhia das Índias Ocidentais, e ele, então, trabalha no Brasil e é um cara que tem muito sucesso, né? É bom lembrar que das iniciativas do Nassau no Brasil, nós tivemos a tolerância religiosa, a injeção de recursos nos engenhos para que eles pudessem voltar à ativa. É bom lembrar que, após a União Ibérica, os engenhos entraram em decadência e, como o objetivo da Holanda era justamente retomar a atividade, eles injetaram recursos, florins, né, moeda holandesa, para que os engenhos voltassem a produzir. E é óbvio que isso acabou gerando uma relação de simpatia, né? E eu, senhor de engenho, recebo empréstimos vultosos a perder de vista, e para mim é interessante, evidentemente, essa relação com o holandês. E é por isso que a presença holandesa foi bem vista, né? Foi desejada. Só a partir do momento em que o Nassau é demitido, e isso vai acontecer quase que concomitante ao fim da União Ibérica, é que a situação dos holandeses vai se tornando cada vez mais complicada, até que eles enfrentam diversas guerras de expulsão e, ao final, acabam deixando o Brasil. Beleza? Tem mais uma questão, hein? Tem mais uma questão. Enem 2016. As camadas dirigentes paulistas, na segunda metade do século XIX, recorriam à história e à figura dos bandeirantes. Para os paulistas, desde o início da colonização, os habitantes de Piratininga, antigo nome de São Paulo, tinham sido responsáveis pela ampliação do território nacional, enriquecendo a metrópole portuguesa com o ouro e expandindo suas possessões. Graças à integração territorial que promoveram, os bandeirantes eram tidos ainda como fundadores da unidade nacional. Representavam a lealdade à província de São Paulo e ao Brasil. Olha que interessante, né? E não foi coincidência. Eu trouxe esse... foi coincidência. Eu trouxe esse texto justamente no momento que está se discutindo as estátuas no mundo inteiro, né? Destruindo estátuas, né? Jogaram uma estátua de traficante de escravos lá em Bristol, na Inglaterra, no Rio. E no Brasil, em São Paulo, discute-se muito as estátuas dos bandeirantes. Porque além dessa imagem histórica, heróica, que a gente viu aqui descrita pelos paulistas, você tem um outro lado em que os bandeirantes eram vistos como como é que eu vou dizer? Feitores, né? A palavra certa, captores. Captores não é a palavra certa, meu Deus do céu, fugiu a palavra. Pessoa que captura. Capturadores, né? Saiu a palavra. Capturadores de escravos,
né? Ou por exemplo, genocidas de missões jesuíticas, né? Então, não é bem assim, né? A imagem do Bandeirante é dúbia. Mas vamos para a pergunta. Mas está na memória dos paulistas, né? Saíram de lá, né? No período da história nacional, analisando a estratégia descrita tida como objetivo, letra A. Qual é a estratégia dos paulistas ao enaltecerem os bandeirantes que são tão ligados a São Paulo, né? A história de São Paulo? A. Promover o pioneirismo industrial pela substituição de importações. B. Questionar o governo regencial após a descentralização administrativa. C. Recuperar a hegemonia perdida com o fim da política do café com leite. D. Aumentar a participação política em função da expansão cafeeira. Ou letra E. Legitimar o movimento abolicionista durante a crise do escravismo. Gente, quando você enaltece, né, quando você valoriza, né, o paulista e o bandeirante, tá lá. Acho que a maioria de gente paulista da segunda metade do século XIX, olha o corte histórico, segunda metade do século XIX, recorria à figura histórica dos bandeirantes. Então, vamos lá. Está falando do quê? Da segunda metade do século XIX, quando você começa a ter um início de uma indústria no Brasil. Né? O início de uma indústria no Brasil. A letra B, questionar o governo regencial após a descentralização, não tem nada a ver. O período regencial vai de 31 até 1840, foge até dos nossos dados cronológicos, né? Segunda metade do século XIX. Recuperar a hegemonia perdida do café com leite. Não tem nada a ver, né? Porque isso é um tema do século XX, né? E que, enfim, aumentar a participação política em função da expansão cafeeira. Aí é uma boa, né? Ou letra E, legitimar o movimento abolicionista. Não, os fazendeiros de café são contra o movimento abolicionista. Fiquemos entre a letra A e a letra B. Promover o pioneirismo industrial pela substituição de importações? Não, ou seja, até há uma industrialização nesse período, mas não numa substituição de importações. Aumentar a participação política em função da expansão cafeira, claro. Se eu expando a produção cafeeira, eu tenho maior lucro e eu ainda tenho uma história para contar, uma história de pioneirismo, uma história de avanço, é evidente que a resposta mais clara é a letra D, né? Assim, aumentar a participação política cada vez mais. Né? A figura dos bandeirantes, né? Que hoje é muito discutida, muito revista, muito falada. Né? Borba Gato, né? Anhanguera, figuras que são lembradas. E tem mais uma aqui para terminar. O que ocorreu na Bahia de 98, ao contrário de outras situações de contestação política da América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa vez, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, a sedição avançou sobre a sua decorrência. A diferença entre as sedições, ou seja, rebeliões abordadas no texto, ou seja, a mineira e a baiana, qual foi? A. Eliminar a hierarquia militar. Ambas queriam. B. Abolir a escravidão africana. Pô, essa tá fácil, né? Porque a conjuração baiana, ela queria abolir, mas a mineira não, né? Então essa é uma diferença entre elas, a letra B. Letra B. Ai, meu Deus do céu, tem mais aqui. Espera aí. Unicamp, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Essa é a imagem de Salvador na época, tá? Vamos lá para a questão da Unicamp. Desculpa, era só isso mesmo. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos desses índios pela costa, junto das capitanias. Porque os índios se levantaram contra os portugueses, os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco, e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão, e assim ficou a costa, despovoada de gentio ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias, que são de pais e amigos dos portugueses. Ou seja, está dizendo que quando os portugueses chegaram, devastaram tanto que o pessoal teve que fugir, né? Dizimaram os índios. Conforme o relato de Pero de Gandavo, escrito por volta de 1570, naquela época, as aldeias de paz eram aquelas em que a catequese jesuítica permitia o sincretismo religioso. Não. Sincretismo é você deixar a religião do outro. Não, é misturada. Os jesuítas impunham a sua fé. B.
A violência contra os indígenas foi exercida com o intuito de desocupar o litoral e facilitar a circulação do ouro. Ainda não tinha ouro nesse início, né? Então está totalmente errado. C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Letra C. É o que o texto está dizendo. E a última. Seguiam-se 20 criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve revestidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Isso é uma cerimônia, é a chamada coroação do rei do Congo, que é essa aqui, ó. Congadas, as chamadas congadas. Originários dos tempos coloniais, a festa de coroação do rei do Congo evidencia um processo de quê? Galera, era uma festa que vinha lá da África, que misturava conceitos também europeus, tinha a ver com Carlos Magno, tinha a ver com cultura africana, era uma misturada. E a pergunta é a seguinte, originários dos tempos coloniais, a festa, a congada, evidencia um processo de exclusão social. Não, porque quem está fazendo essa festa, quem é o protagonista? São os escravos, são as pessoas pobres, são os negros. Então, não exclusão social. Imposição religiosa. Não, é porque não é uma festa católica. Portugal impôs a festa da Nossa Senhora. Não, é uma coroação do rei do Congo. É uma coisa completamente diferente. Acomodação política. Letra C, supressão simbólica. Ou letra E, ressignificação cultural. É a letra E, né? É você trazer para a América o que você tinha lá na África e ressignificá-la para poder continuar com a sua própria cultura. Como foi feito com várias outras formas, como a religião, por exemplo, as irmandades, né? Galera, avancei um pouco no tempo, peço perdão, acabei botando muitas questões. Enfim, boa sorte, até a nossa próxima aula. Valeu, galera!